Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Olá. Sim. Olá. Pessoal, meu nome é André Bonini, eu sou coordenador do Núcleo de Administração Pública, é um prazer tê-los aqui. Acredito que o nosso debatedor, ele não conseguiu acessar a sala ainda. Gostaria, então, de assumir esse posto aqui. E vocês, por favor, se apresentem. Eu sou aqui do curso de doutorado da FEA USP. Estou aí nas últimas obrigatórias para começar a pensar só na tese, né? Então, fiquem à vontade aí. Podem falar, abrir o microfone e falar. Bom, meu nome é Paulo Martui, eu sou autor de um dos textos, né? Eu sou um pesquisador colaborador do IBEPS e coloquei o último texto aqui no SEMEAD, cujo título é Análise da Coevolução das Redes de Núcleos Docentes no Stricto Sensu, que, na verdade, é um estudo exploratório sobre a área de gestão no Brasil. Eu tomei toda a população dessa área, né? Bom, eu não sei como é que vai ser dividido, se quem toma o bastão já começa a... Não. Agora é só uma etapa preliminar agora. Tá bom, então tá bom. Tá? Tá Uma bom. etapa de acolhimento que a gente chama. Leandro, fica à vontade para se apresentar. Olá, André, Paulo, Ricardo. Eu sou o Leandro Timóteo, eu concluí agora esse ano o mestrado em Gestão de Políticas Públicas na USP, né? Eu vou apresentar na IASH USP e vou apresentar aqui a Agenda Governamental e a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que foi a dissertação de mestrado que eu defendi. Tá. Ricardo? Bom dia a todos, boa tarde a todos. Sou Ricardo Vieira, sou do PPGA-US, faço mestrado em administração, estou no segundo ano do mestrado, sou dos autores da Avaliação da Política Educacional Básica Pública do Estado do Ceará, um estudo baseado na modelagem CIP. Certo. Aí, para eu conseguir abrir aqui os vídeos, e aí agora a gente pode aqui, bem à vontade, né? Estamos num petit comitê aqui com os autores, a gente pode decidir aqui o que é melhor, seria a gente tem uma orientação, né? Na verdade, a orientação é passa um vídeo e abre para o debate, daí passa um outro vídeo, abre para o debate. Ou então a gente pode passar todos os vídeos e aí a gente pode fazer um grande debate aí, colocando todos os temas, né? O que vocês acham? Olha, eu acho que eu entendi errado aquele vídeo, né? Então eu fiz um vídeo bem de chamamento, assim, não entrei nos detalhes da pesquisa, né? Fui mais genérico nele, né? Era então, esse o se vocês objetivo permitirem, mesmo. eu tô com um material aqui que eu posso correr ele nos 8, 9 minutos, né? E em substituição àquele vídeo, tá? Você prefere? Eu prefiro, porque realmente eu não entrei nos detalhes da teoria, da construção teórica, das articulações, que é a fortaleza do meu texto, né? Eu imaginei que ali fosse uma questão muito... Na época, eu estava corrido, eu não prestei atenção e não fiz tudo eu deveria, né? Eu vou te explicar. Na verdade, o que acontece? Quando a gente dá 8, 9 minutos para a pessoa falar, ela não para mais de falar. Então, por isso que adotou-se o vídeo, porque daí é aquilo e pronto. Mas, tendo em vista aí que você se comprometer, eu não vejo problema nenhum em substituir o vídeo pela sua apresentação. Se você conseguir compartilhar a tela, você já fica à vontade aí, já tenta compartilhar então o conteúdo. E aí, assim que você terminar a sua exposição, a gente abre então para um debate em relação ao seu tema, depois passa o vídeo do próximo e assim a gente segue sucessivamente. Tá ok? Tá bom, e pode ficar de olho no relógio. Tá. Sem problema nenhum, vai me avisando, eu não tenho nenhuma ressalva quanto a isso, tá?
Fechou, então. Pode ir, o tempo tá esse aberto. Esse estudo foi um fechamento de ciclo, tá? Eu comecei a estudar o stricto sensu no Brasil desde o mestrado lá em 2007, quando eu comecei a fazer o mestrado em 2007. Novamente, eu tentei abordar esse estudo do stricto sensu no doutorado, que eu concluí em 2014, mas eu confesso que eu não tive aquele sucesso que eu gostaria, até pelo acesso aos dados, e recentemente eu consegui um acesso bastante profundo aos dados e consegui fazer isso para o Brasil inteiro, e aí eu fiz uma extração, somente para as áreas que eu entendo que são as áreas de gestão do Brasil, que é a Engenharias 3, que tem lá a engenharia de produção, e a administração. E com isso, com os dados, com a riqueza de dados que existem hoje disponíveis, eu consegui dar uma abordagem genética, constitutiva, né, historiográfica, e ao mesmo tempo empírica, no sentido de conseguir consolidar dados não necessariamente qualitativos, né, de forma a conseguir identificar determinados fenômenos a par e passo da regulamentação, como ela ocorreu ao longo do tempo. Então, nesse sentido, então eu resolvi revisitar esse conceito. A ideia original lá do mestrado era essa mesma, né, de identificar aspectos institucionais e a constituição relacional do campo, né? Naquela época eu tinha uma ideia que de fato se confirmou hoje, né, depois desse estudo, que o período de 2004 a 2012 basicamente eram transições de contrato de trabalho dos docentes, né? Por isso havia essa quantidade bastante grande de dupla afiliação, né? Mas depois, a partir de 2003, as coisas mudam um pouco, e aí ficou legal o estudo, porque realmente o campo passa a ter uma natureza distinta, né? Então esse era o objetivo, identificar os momentos a partir do que eu particularmente entendo ser o chão de fábrica da pesquisa científica, que é a docência, a pesquisa dentro dos PPGs de um modo geral. Bom, para conseguir capturar, eu tive que achar uma teoria que fosse bastante robusta no sentido de análise de redes. E essa teoria eu acabei encontrando, é a teoria do Padgé, muito famoso por conta daquele texto, para quem estuda redes, né, ele é muito famoso por conta daquele texto do Robust Action, onde ele analisa a Florença do século XVII, as relações sociais, as redes sociais da Florença do século XVII, faz uma análise bastante interessante ali, a partir dali, mas essa parte da produção dele é muito concentrada na década de 90. Depois disso ele se aproxima um pouco mais da sociologia econômica, né? E propõe essa teoria, que é a teoria da coevolução das redes sociais. Coevolução porque ele diz que tanto pode ser a partir de movimentos institucionais quanto a partir de transformações tecnológicas, sociais, sociotécnicas, que é aqui basicamente eu adoto aqui como sendo o elemento gerador dessa transformação. No entanto, a teoria dele não é tão forte, por exemplo, com relação às métricas, a álgebra específica da análise de redes. Apesar dele ter alguns algoritmos, apesar dele ter algumas métricas, alguns elementos, o conjunto matemático dele é ainda um pouco tímido frente ao que já existe hoje em dia em termos de análise de redes sociais, principalmente em termos de análise de redes direcionais, né, de laços direcionais. Então eu fiz uma associação entre a teoria do Padgé e essa teoria, que é a teoria dos digrafos. Agora, da onde sai a análise dentro do princípio fundamental dele é essa questão aqui. A teoria da coevolucionária das redes sociais,
ela parte de um elemento que é de uma definição que é muito incomum dentro da teoria institucional, né? Ela é mais comum dentro dos economistas, dentro dos neo-institucionalistas, né? Dentro da teoria econômica, que é a definição de empresa, definição de firma, né? Basicamente lá existe essa definição sobre a firma como sendo um conjunto de contratos, né? Tem lá algumas definições, alguns postulados que definem a firma, mas o Padilha acaba dando uma definição que aproxima toda a teoria institucional para estudos empíricos a partir dela, que é essa definição de que uma organização ela é um conjunto não aleatório de habilidades, né? E o fluxo de pessoas e suas habilidades na empresa que definem a forma dessa organização. E é a partir daí que eu pego, então, o fluxo de pessoas e docentes dentro dos PPGs, para definir algo que vem ocorrendo já desde a década de 90, e a partir disso conseguia avaliar o processo transformacional desse campo. Então, esse mapa mental basicamente mostra a partir de onde saiu a ideia fundamental, elementar dessa minha pesquisa, e como eu conecto, né, a teoria do Padilha, a teoria dos digrafos, basicamente para poder extrair métricas e elementos, e essa conexão, né, como que ela, a partir dela eu faço emergir as minhas conclusões. Bom, a primeira que surgiu a partir dessa abordagem, que é uma abordagem sócio-histórica, relacional histórica, né? A partir de uma métrica muito simples, que é o average, a média da centralidade ao longo do tempo. A gente percebe um marco aqui, uma transformação, que é a partir de 2013, quando definitivamente, né, o espaço, o sistema de ensino adquire uma natureza típica que impulsiona uma série de conclusões. Essa natureza é o fato de existirem mais relações do que nós, né? A partir de 2013, em 2013, havia um número equivalente de nós e relações. A partir de então, as relações passam a superar o número dos nós, o que significa que passa a haver uma intensificação nas relações entre programas. A teoria do Padilha parte de uma associação com a química orgânica, né? Ele parte da ideia de hiperciclos de autocatálise, que determinados processos iniciam e se fecham em ciclos, de tal forma que esses ciclos permitem o feedback, né? A realimentação sistêmica de determinados movimentos ou relações ou reações químicas. Então ele traz essa ideia para dentro da teoria dele e diz o seguinte, que as transformações, elas não nascem do nada, elas surgem a partir de ciclos de feedback, ciclos de reforço. Quando que esses ciclos de reforço começam a acontecer dentro dessa perspectiva histórica, né? Eles começam a acontecer em 2004, o que ocorre quase que simultaneamente a um novo regramento da CAPES sobre a autorização da existência de um docente em N outros programas. Então ele pode ser permanente, colaborador, visitante, em mais de um programa. Ele pode ser permanente, inclusive, em mais de um programa. Não se define nenhuma regra além dessa, mas a partir desse momento, a partir de 2004, é quando a gente começa a perceber a formação desses ciclos desses ciclos de autocatálise, mas dentro da teoria desses ciclos de feedback. E começa a surgir aqui então um certo crescimento dessa rede. Tem algumas observações que eu fui fazendo ao longo do tempo nesse texto, né, nessa pesquisa, algumas inflexões que surgiam, né? Essas inflexões ainda tem algumas explicações um pouco mais simplificadas. Paulo, você tem 3 minutos para a conclusão, tá ok? Tá bom. Tem algumas inflexões aqui que a gente identifica.
A segunda inflexão, essa segunda que é a mais forte, é quando há a publicação da segunda normativa sobre a coexistência de docentes em mais de um programa como permanentes, né? A partir de 2016, a CAPES regulamenta isso, não mais passa a estabelecer uma regulamentação dizendo o seguinte, que os pesquisadores podem estar em no máximo 3 programas simultaneamente. Isso produz uma modificação, né, e uma reestruturação do campo. Isso foi bem identificado aqui dentro dessa sequência histórica. Bom, nós fizemos também uma avaliação sobre a natureza dessa estrutura. Então nós identificamos que a partir de 2013 ela começa a ter uma natureza de preferencialidade e não de homogeneidade. Quer dizer, os detalhes teóricos eu acho que vocês precisariam entrar lá no texto e olhar com um pouco mais de atenção, mas basicamente uma teoria uma teoria matemática do Albert László Barabási, que ele fala sobre a mudança que o mundo sofreu depois da queda do Muro de Berlim, onde determinadas estruturas passaram a concentrar hierarquias, né? E essa concentração de hierarquias ela começa a ocorrer a partir de 2003. Esse fenômeno aqui, essa queda, essa tendência a ficar aqui próximo dessa zona verde, né, é um fenômeno que ocorre a partir de 2013 e começa a mostrar uma tendência de uma concentração. Quando eu fui olhar os dados de forma mais detalhada, isso aqui são outras 2 formas de ver a mesma coisa, né? Deu para perceber que existe um processo iniciou-se um processo de especiação, quer dizer, seria o segundo elemento, né? Essa especiação ela representaria a existência de novas formas organizacionais que não acompanham a mesma natureza genética do que já existia antes disso. Então, a partir de 2013 surgem 3 programas interessantes aqui, né? Com alta concentração, com alta centralidade e, portanto, com um certo grau de hierarquia dentro da estrutura, que são o Profiap, o Profinit e um programa da FGV São Paulo, que é um programa de gestão para a competitividade, né? Existe 2 características distintas aqui. Uma é o coeficiente de integralidade cíclica do Profiap e Profinit é bem baixo. Esse coeficiente significa que eles não são tão organizados em função de ciclos de feedback. E o coeficiente de integralidade cíclica da FGV para este programa é bastante alto, é 0,7. O que significa que ele vem ele adquire uma nova natureza de alta hierarquia, alta centralidade, mas ele não é necessariamente igual aos outros 2 programas. Ou seja, nós conseguimos perceber aqui um desdobramento de rede, né, que é um aspecto importante da teoria do Padget. Paulo, para as conclusões, por favor. Tá. Um desdobramento de rede e a especiação. Bom, o que isso significa, né? O que a gente encontrou dentro dessa trajetória, né? Que esse compartilhamento de professores, de docentes, é algo que já existia desde a década de 90, mas de fato passa a ser instrumentalizado como forma de ação somente a partir de 2013, né? Essa nova estruturação, essa especiação é uma ressignificação do modelo de ensino à distância do AB, né? Provavelmente é uma ressignificação, então é uma translação de áreas diferentes, não é necessariamente uma inovação, mas sim uma novidade tecnológica. Os programas não necessariamente se dizem como de ensino à distância, mas eles se dizem de ensino híbrido, né, com atividades à distância.
os principais atores apresentam características de especiação. Por exemplo, ProfIAP e ProfNIT não são PPGs, são PPGs, mas não são necessariamente universidades, são associações de universidades, o que é algo inédito dentro desse contexto, né? E a rede, na verdade, estabelece um desdobramento dela. Ela passa a ter duas características, né? Uma de concentração, de preferencialidade na conexão, e outra que eu associei mais a questões de adequação às normativas da CAPES com relação à qualidade e produtividade. Bom, é isso. Ótimo, Paulo, muito obrigado, cumpriu o tempo aí. Gostaria de apresentar para vocês o nosso debatedor aqui, oficial mesmo, que agora vai assumir essa sala. Professor Lucas, seja bem-vindo. Ele está na sala da FEA, está com o microfone bloqueado. Só para a gente passar aqui, antes de passar a palavra para o senhor, a gente combinou aqui, então o Paulo fez uma apresentação. A gente vai colocar a palavra agora para todo mundo e, na sequência, o vídeo abre para debate, vídeo, debate, e no final aquele debate grande para tentar interrelacionar os temas. Professor Lucas, com a palavra, um abraço para vocês, gente. Muito obrigado, André. Bom, Paulo, queria primeiramente parabenizá-lo, né, pela pesquisa, realmente muito interessante fazer todo esse acompanhamento histórico aí dos dois construtos, né? Relacionando aí, então, a administração e os autos reguladores. Alguns pontos que eu identifiquei aqui. Bom, primeiramente, eu fiquei muito feliz já de saber que você brasileiro aí está poder falar em português, né? Achei que ia ter que falar tudo em inglês. Eu tinha até anotado já umas perguntas em inglês aqui. Mas, bom, sobre metodologia, você usou duas ali, né? Você usou a diagrama longitudinal e o segundo foi mapear, né, os trabalhos ali da CAPES. No diagrama longitudinal, você usou duas variáveis aqui, né? Deixa eu ver aqui, os testes de plausibilidade e probabilidade de distribuição e os dados básicos anuais aqui de integração cíclica, eu acho, né? Integralidade cíclica. Perfeito. Bom, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essas duas variáveis, né, e a gestão delas no diagrama. Na conclusão ali, então, você fala que existe, né, uma relação ali, uma troca de informações entre as duas áreas, porém nunca pensaram, não tem uma transição, né, do DI ali. Queria também que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso, dos motivos disso nunca ter acontecido e até qual ponto que está tendo essa relação entre os dois conceitos, por favor. Depois abrir aqui a palavra para os demais colegas. Alguém vai colocar mais algum ponto ou... Bom, se quiser começar primeiro falando esses pontos aqui, depois acho que os colegas, se quiserem falar mais. Bom, então, as métricas, na verdade, o método é uma composição, né? Aí eu não tinha como me separar necessariamente da teoria, então teoria e método acabaram se combinando. Originariamente o Padgé propõe essa análise, mas ele propõe essa análise a partir de uma busca de agentes e atores de intermediação, né? A grande maioria dos trabalhos do Padgé vão nessa linha. No entanto, em 2014, ele se associa com o Walter Powell e o Powell dá uma noção um pouco diferente. Ele dá uma noção de que, ok, se houver a emergência de novos modelos organizacionais num determinado sistema ou campo, né, porque ele também é da linha institucionalista, que trata esse arranjo mesoanalítico como um campo, se isso ocorre, então, de fato, a estrutura, como se dizia no sistema,
né, ela deve sofrer alterações. Então foi esse ponto que eu peguei. Para que eu conseguisse identificar, então, as duas categorias que mostrariam uma real transformação sistêmica ou do ambiente organizacional nesse sentido, né? Eu precisaria ser capaz de identificar desdobramentos de redes e ser capaz de identificar especiações, novas estruturas organizacionais, né? Então, para isso, eu adotei a teoria dos digrafos. E na teoria dos digrafos, você pode fazer diversas coisas. Por exemplo, o tratamento estatístico ou probabilístico das distribuições das centralidades de entrada ou de saída podem te mostrar, por exemplo, um perfil de distribuição, e cada perfil de distribuição pode ter uma natureza. Então, eu testei 5 perfis de distribuição. Eu testei o binomial, eu testei o Poisson, eu não sei se eu vou lembrar todos os nomes, mas aí eu testei o exponencial e eu testei o modelo do Barabasi, que é o Power Law. Tem um quinto, eu não estou me lembrando agora o nome dele. Binomial não teve resposta válida, nem alguma, né? Poisson também não teve. Nos primeiros anos mostrou alguma associação, mas o Poisson tem uma natureza, ao longo do tempo ele vai se decaindo, né? E é como se fosse uma onda que se propaga e vai se diminuindo. Então, nesse sentido, eu consegui encontrar 2 modelos de distribuição que nenhum dos dois, na prática, indicava o comportamento real dessa distribuição probabilística das centralidades de entrada ou de saída. Mas os dois, na cauda longa ou no corpo, se ajustavam de alguma forma. Então, ao longo do tempo, fui percebendo que, analisando o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, havia ali uma sobreposição de comportamentos. Um exponencial e um do Power Law. O Power Law começa a ser mais evidente a partir de 2013. Por isso que eu fiz aquela apresentação dos resultados dessa análise probabilística. Ela não é muito convencional, mas aquela apresentação gráfica dava a indicação de que, por exemplo, o alfa dentro do exponencial vai tendendo a uma distribuição de Power Law, mesmo nunca chegando necessariamente a uma distribuição de Power Law. Mas eu tinha 2 distribuições. Quer dizer, uma distribuição que parte dela se identificava como exponencial e outra que se identificava como Power Law. Isso já me deu uma característica. Basicamente, a partir daí eu consegui identificar um desdobramento da rede, né? A rede não necessariamente tem uma característica, mas 2 características combinadas. Então, por isso, de eu ter adotado essa abordagem metodológica de análise, né? Porque dessa forma eu consegui, pelo menos, ter a indicação de que há um desdobramento dessa rede, que era uma das premissas fundamentais da teoria do Padget, para que a gente, de fato, conseguisse encontrar dentro do campo, né, evidências de que há um processo de transformação. Fica bem mais claro nos 3 últimos anos, quando a propriedade de concentração, de preferencialidade na conexão, passa a, de fato, ter uma resposta válida, e a propriedade de uma distribuição exponencial passa a não ser probabilisticamente válida, né? Então isso vai dando elementos para essa conclusão. E a terceira etapa, essa foi muito mais a partir de uma comparação das centralidades, mas como eu queria caracterizar cada nova espécie de uma forma diferente, eu aportei também ao cálculo da integralidade cíclica para a matriz adjacente em torno do nó que
que contava com a maior centralidade. E aí, de fato, ficou bastante interessante. Temos uma nova espécie que se comporta, inclusive, de forma totalmente distinta das espécies existentes. Mesmo que uma espécie de PPG, como é a FGV, que é uma espécie existente, ela também tenha um comportamento de um certo crescimento na centralidade, mas ela investe muito mais nos ciclos de feedback. Já os programas Profinit e Profiap, eles não investem tanto nisso. Dá claramente para ver que as estruturas são distintas nesse sentido. Bom, aí depois você me perguntou sobre a translação, né? A ideia da translação da universidade aberta e a lógica de ensino à distância, não é isso? Como é que eu fiz essa associação? Bom, aí eu tive que ir... Oi? Eu não estou te ouvindo, você pode falar um pouco mais alto? Consegue ouvir agora? Não? Alô? Agora tá um pouco melhor, Você tem 2 minutos aí para acabar, senão vai acabar impactando o trabalho dos outros ali da apresentação, tá bom? Tá bom. A questão da translação desse modelo é porque, primeiro, quando você percebe que a integralidade cíclica dos programas Profiap e Profinit é muito baixa, ela tem uma estrutura quase como uma estrela, né? Falando de topologia de redes, a topologia estrela é um modelo clássico para implantação de um sistema, uma estrutura de ensino à distância, onde você tem o núcleo central, produtor do conteúdo, e as bordas, que são os polos de ensino à distância. A grande maioria dos sistemas de ensino à distância operam da mesma forma. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás, então, dentro do MEC e da CAPES. A CAPES, inclusive, já está propondo, já propôs, eu não sei se já tem programa aceito, configurado nesse sentido, né? A autorização de programas nessa modalidade de ensino à distância, né? Tem lá certos critérios, até 2020 nenhuma tinha sido aprovada ainda. Então, a partir daí eu imaginei o seguinte: óbvio que há uma demanda ou uma pressão para que as coisas sigam um pouco nessa direção. Então eu voltei novamente as normativas e as práticas, enfim, as publicações institucionais do MEC e da CAPES, rastreando o que teria de mais próximo dentro dessa concepção, e foi quando eu encontrei a Universidade Aberta do Brasil, e ela é particularmente específica em ensino à distância. Então imaginei que essa estrutura que estivesse sendo transladada para dentro do stricto sensu. Esse negócio não é só dentro da gestão, viu? Como eu falei, eu já fiz esse levantamento para todos os PPGs de todas as áreas de conhecimento do Brasil. Então eu já consegui mapear, eu acho que uns 23 programas com a mesma natureza, exatamente com a mesma natureza, tá ok? Depois de acabar a pesquisa que você fez, foi depois de acabar essa pesquisa que você encontrou esses 23, é isso? Não entendi, desculpa. Depois de fazer essa pesquisa que você encontrou essas 23 que estão internalizando? Não, eu já tinha feito antes, mas como eu queria fazer uma extração mínima para... Porque assim, eu já cometi esse erro de olhar o todo e ficar difícil de entender a construção relacional. Então o que eu fiz? Para esse estudo em particular, eu resolvi fatiar só para engenharias 3 e administração, né? Mas antes disso eu já tinha mapeado a rede inteira. E ao mapear a rede inteira eu consegui identificar vários outros programas semelhantes a esses, né? Tem o Prof. Bio, tem o Prof. Mate, tem o Prof. Fis, que é de física, tem o Prof. Tem profs para todo tipo que você imaginar, né? E esse negócio realmente começa, e eu não identifiquei nenhuma normativa específica sobre essa estrutura,
né, que dissesse, olha, vocês agora podem fazer associações aí pelo Brasil de universidades e lançar programas profissionais de pesquisa, né? Eu não encontrei absolutamente nada. Esse negócio vem ocorrendo. Inicialmente eu pensei que vinha das federais. Sim, a maior parte está dentro das federais, mas tem programas, principalmente na medicina, associado a universidades particulares. Tem programas lá, essas particulares são regionais, né? Eu acho que é em Minas Gerais, se não me engano. Então, a grande maioria vem de associações de universidades federais, mas não é só lá. O que significa que isso tende a virar mais uma moda, né? Tende a virar mais uma moda. Legal, viu, Paulo? Muito obrigado pela contribuição. Vamos aqui, então, continuar para o próximo trabalho. Para de vocês, né? Vai ser apresentado aqui presencialmente. Calma aí. Paulo, você pode mutar, por favor, só para não ficar dando eco? Como é que faz para... Ah, tá. Deixa eu só confirmar se eles estão bem. Então. Eu achei. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu optei por fazer a apresentação aqui, porque eu acho que vai ser mais dinâmico e mais rápido, porque o meu vídeo também passou um pouquinho dos 8 minutos. Esse trabalho nessa pesquisa, ela foi desenvolvida durante o meu mestrado, né? A elaboração do artigo foi depois, com a participação do professor, que é o professor Adílio, né, que foi meu orientador, que hoje também está aqui. Essa pesquisa ela fala sobre a lugarização da universidade pública a partir da experiência de alunos cotistas da Unifal. São alunos que são egressos do bacharelado interdisciplinar em Ciência e Economia, que entraram na universidade por meio de sistemas de cotas com critério racial. Pode passar. Nós abordamos brevemente a questão do cenário da educação, a elitização histórica da educação, as previsões constitucionais da educação como uma base, né, do Estado Democrático de Direito. E eu trouxe para dentro dessa pesquisa o conceito de lugar antropológico de Marc Augé, né, que ele fala que o lugar antropológico tem que ser identitário, relacional e histórico. O contrário se constitui o não lugar. Então, a gente encontrou lacunas de pesquisas. Não tem, na verdade, pesquisas que atrelam o termo do não lugar, o conceito do não lugar, porque ele, na verdade, é um termo antropológico, e que atrela isso à própria universidade, à experiência desses alunos cotistas, né? Como eles se sentiam naquela universidade. Pode passar. Nós abordamos, né, essa disparidade educacional e a democratização do ensino com a Lei de Cotas, que é a 12.711, e tentamos, da óptica dos alunos, analisar essa questão da lugarização. Se existe essa questão da identidade, conexão e vínculos dentro do espaço universitário, né? Que são elementos que formam, né, essa dimensão lugarizada, esse lugar antropológico. Pode passar. Para a técnica de coleta e análise, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, foi utilizada análise de conteúdo de Bardan, né? A amostra ela foi composta por egressos que estiveram vinculados ao bacharelado interdisciplinar em Ciência e Economia na Unifal e que se formaram até o segundo semestre de 2020. As entrevistas, o total de egressos nessas condições, né, com característica de critério racial, são 61 egressos, mas entrevistados mesmo foram apenas 22 que tiveram essa disponibilidade. Pode passar, por gentileza. Roteiro semi-estruturado, a gente realizou entrevistas virtualmente, né, entre junho e julho de 2021, teve captação de áudio por software, transcrição, passamos por análise de conteúdo, categorizamos os relatos por núcleos comuns, né, e dividimos aqui em 2 grandes núcleos, que é a universidade como lugar antropológico em construção e preconceito e discriminação racial e a lugarização da universidade.
Aqui eu coloquei o perfil dos egressos, né? A gente vê que está bem dividido, né? 50% cada um, ao menos dos que foram entrevistados. E deu para observar também a questão da faixa etária, que é majoritariamente, né, pessoas entre 20 e 25 anos, demonstra que eles ou ingressaram logo após concluir o ensino médio, já ingressaram na faculdade, né? Maior parte. E a gente tem também um percentual interessante de variável de cor e raça, em que uma das entrevistadas ela não se identifica mais como negra. Ela se identifica hoje como branca, ao menos quando ela foi entrevistada. Deixa eu passar para a gente ver. Então, aqui a gente tratou da questão da universidade como lugar antropológico em construção a partir do conceito do Augé. E a gente analisou, né, nas entrevistas, a questão de filiação, como ocorre essa dinâmica dentro da universidade. Então, foi possível perceber que os egressos, eles se aproximavam de pessoas, eles próprios disseram isso nas entrevistas, que eles se aproximavam mais de pessoas do mesmo nicho social, ou até mesmo por ser negros, se aproximavam de pessoas negras. O mesmo nicho social teve pessoas assim, com trajetórias muito parecidas, famílias muito parecidas. Então, a filiação dentro da universidade demonstrou que não existe um padrão mesmo, né, que se espera de interação entre todos, um padrão tão harmônico assim. Eles tendem a se filiar pelas características que eles encontram no próprio grupo. Pode passar para a gente ver. Aqui tem os trechos das entrevistas. Nós observamos também, né, que em determinados momentos a universidade ela pode ser considerada um lugar para algumas pessoas, mas um não lugar para outras pessoas, por conta desses 3 critérios: ser relacional, identitário e histórico, relacional e identitário, justamente por conta dessa elitização da educação, por conta dos negros terem ficado muito tempo, muitos anos afastados do espaço educacional. Então, eles abordam aqui. Quando que a universidade, então, ela é um não lugar, né, para essas pessoas? Aqui eu coloquei 2 episódios em que um entrevistado falou, né, de episódio de discriminação racial, em que um professor chega a defender a escravidão para justificar a implantação do capitalismo e tudo na sala de aula. E um outro, em que um entrevistado ele vai pegar uma xerox e ele é seguido por um segurança dentro da universidade. Ele acha que ele é humilhante por simplesmente estar no espaço educacional. Então, essas experiências, elas mostram que ainda tem uma tensão fruto do racismo estrutural dentro da universidade. A gente percebe, então, que existem ainda contrastes sociais, econômicos e raciais e que não basta a inserção desses alunos para tornar um lugar antropológico, né? E durante a trajetória desses egressos, vários deles experienciaram processos identitários interessantes, alguns de reafirmação de identidade, que foi majoritário. Eles falaram que passaram por esse amadurecimento pessoal identitário dentro da faculdade, de descoberta mesmo, né? E outros já não se viam, como é o caso daquela primeira aluna, né? Aquela única aluna que ela ingressou por cotas com critério racial, ela se identificou como, no caso era uma mulher, como negra, mas hoje ela não se vê da mesma forma. Então, dá para perceber que majoritariamente eles passam por uma construção identitária muito grande, mas teve esse único caso que fugiu aí à regra. Aqui eu coloquei mais um trecho de uma pessoa que foi entrevistada, né, que aqui eu coloquei como Milton, e ele fala que antes ele se enxergava como branco. Então, isso apareceu em diversos relatos que foram analisados. Eles se espelhavam em pessoas brancas e se pegou sendo assim dentro da universidade. Pode passar para a gente isso. A gente vê aqui reconstrução de identidade, tomada de consciência e como que a universidade vem contribuindo ativamente para a descolonização do pensamento por meio dos próprios programas. Porque apareceu também alguns relatos que a universidade ela tem movimentos interessantes, tem movimento negros, tem PET, tem Valor Júnior, e tem outros eventos na própria universidade, extensões que trazem o tema de relações raciais, inclusive tem uma disciplina também. Pode passar, por favor.
Então, a gente vê, né, a presença de situações de preconceito e discriminação ainda na universidade e percebe que garantir o ingresso e discutir a permanência não basta, né? A ampliação da assistência estudantil também não basta. Os debates ainda são essenciais, mas não são suficientes para construir esse lugar antropológico por conta do preconceito racial e do racismo, né? Que eu coloquei mais 2 relatos em que esses entrevistados eles falaram do desconforto que é passar por situações de preconceito racial, de racismo, das pessoas falarem. Teve esse caso, o primeiro caso aqui é interessante, que uma terceira pessoa chegou em um dos entrevistados que era negro e falou assim, você e as suas irmãs, porque as 2 amigas eram também negras. Então, isso ressaltou muito nas entrevistas, né, a forma como eles eram vistos dentro da universidade. Não pelo fato de serem cotistas, mas pelo fato do critério racial mesmo. Pode passar. Na perspectiva local, né, que a gente fez essa pesquisa lá na Universidade do campus de Varginha. Então, é possível dizer, né, que a conquista do lugar na universidade por alunos negros, ela é uma pequena contribuição, mas não é suficiente mesmo para tornar, de fato, um lugar antropológico. Essas relações interraciais, elas ainda apresentam as tensões, né? O vínculo histórico, ele apenas começou a ser construído por conta da própria elitização da educação e por conta também da questão do racismo, das eras dos escravismos, né? Da escravidão e tudo que faz parte da nossa história. Então, ainda são poucos os egressos que ingressaram, né, que se formaram lá por meio desse critério, mas eu entendo que seja uma amostra bem interessante. Pode passar, por gentileza. Aqui já nas conclusões. Então, aqui a gente concluiu que a política ela é de educação inclusiva, positiva, contribuiu para esses avanços significativos, tem pontos muito interessantes de identidade e pertencimento, várias práticas do próprio campus que têm contribuído para isso, para essas discussões, mas os resultados permitem constatar também que, embora seja um ambiente diversificado, não é ainda harmônico, né, nem neutro. E no que se refere às relações raciais, embora tenha ainda essas discussões, uma postura antirracista, os alunos ainda são atingidos nesses ambientes, né, pelas mais variadas formas de discriminação racial. Pode passar, por favor, acho que mais um. Por meio dos relatos, muitos egressos, eles falaram que antes de cursar a graduação, eles não tinham uma percepção identitária, isso foi desenvolvido, né, durante a graduação, essa consciência racial. E a universidade, ela passa paulatinamente por um processo de vulgarização. Então, do ponto de vista relacional, histórico e identitário, ainda está sendo construído. E ela ainda se apresenta como um não lugar, muitas vezes, quando se observa nesse espaço o racismo, a discriminação racial. Pode falar. Aqui a gente fez algumas sugestões de pesquisas futuras, né? Até repetição do padrão de pesquisa em outras universidades e outros cursos. Análise de aspectos materiais, simbólicos, a partir da dimensão relacional histórica, a réplica, né, como eu mencionei do estudo, e estudos também que tratam da revisão legislativa do sistema de cotas, que ele tinha uma previsão para ser revisto agora, 2022, mas como teve também essa questão política no Brasil, não teve ainda essa revisão, mas a gente não sabe como vai ser essa revisão, porque a lei de cotas ela tinha validade, né, ela tem legalmente uma validade de 10 anos, esses 10 anos já se passaram, então é um momento de total insegurança jurídica nesse sentido. Pode passar, por favor. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas. E... é isso, gente. Obrigada. Bom, muito obrigado pela apresentação e por toda a pesquisa, né? Realmente muito interessante ali trazer uma... Deixa eu deixar aqui no começo. Já peço desculpa se eu extrapolei o tempo. Não, extrapolou um pouquinho, mas tudo bem. Vai controlando ali. Bom, primeiramente, assim, uma coisa pessoal, adorei descobrir esse Software OBS Studios aí, que deve ser uma mão na roda, super prático, né? Captar áudio. Dá para captar áudio e vídeo, mas no caso... E daí ele transcreve ali, né? Não transcreve. Não transcreve.
com apoio de transcrição de uma equipe de PIEPEX de alunos de graduação. Então, eu fiz a captação só do áudio para depois fazer as transcrições para que ninguém identificasse esses alunos. Tem um transcribe, ele é fabuloso. É um transcritor. É grátis, né? Mas é um preço acessível, bem tranquilo. E a quantidade é imensa de arquivos que você pode colocar. Ele transcreve em questões de segundos. Que ótimo. É muito bom mesmo. Eu botei em várias línguas. Assim, só para vídeo, áudio, você colocar em línguas praticamente. Perfeito, que ótimo. Bom, agora... Bom. Só de falar um pouquinho mais sobre a parte metodológica, né? A mostra foi com 22 participantes que se enquadravam nas cotas, Sim. né? Justamente por causa do objetivo, tudo que era para a ótica deles ali, né? Sim. O total, na verdade, são 61 formados nessas condições. Mas a gente conseguiu fazer cotas com critério com racial. critério racial. Tem vários grupos de cotas. Perfeito. E vários deles não têm o critério racial. Somente nessa... Hoje, na verdade, tem 8 categorias dentro da lei de cotas. Então, a gente fez o recorte apenas com critério racial. Porque uma das coisas que eu ia falar era isso, né? Assim, de diversificar um pouco mais a amostra nesse requisito por exemplo, você até falou de um caso, né? De uma pessoa que não era cotista, mas entrou nesse estudo porque ela... Da casa das duas amiguinhas que foram confundidas por irmãs. Sim. Né? Elas não eram cotistas e daí... Elas não foram entrevistadas. Não sei te dizer que elas eram cotistas com critério entendi, racial. O meu entrevistado era e tinha amizade com elas. Entendi. E aí, na universidade, eles falavam que eles eram todos irmãos ali. Mas primeiramente, vamos dizer que é uma tristeza, né? Isso ainda acontecer aqui no Brasil e, assim, ter esses valores construídos, né? Culturalmente, que é uma tristeza ali. Ter esses estándares de, por exemplo, segurança seguir ali uma pessoa que vai... É uma tristeza, né? Realmente. Daí você falou também aqui na conclusão que, então, chegou nesse não lugar, né? Porque não atingia um dos 3 aspectos ali, justamente por causa do racismo. Você falou também que as estruturas estão sendo modificadas, né? Então, assim, a gente está caminhando para um bom caminho ali, só não sabe se ainda chegamos lá, né? Como você falou também, está num momento muito crítico aí dessa revisão da lei. Basicamente o que eu queria falar só era meio que isso mesmo da amostra, por exemplo, até que você falou, que talvez seja legal pegar os não cotistas também para ver essa contra-relação, assim, né? Sim. Não dizendo que os não cotistas vão ser contra, mas, assim, a visão deles, tudo, né? Como que é essa coisa da... Eu quando estava lendo esse trabalho, também lembrei muito sobre dignidade, né? A minha orientadora, ela está construindo, a Malu Teixeira, ela está pesquisando sobre dignidade e ela sempre fala muito sobre isso, da pessoa se encaixar, como que ela se entende ali, como, né, todos esses fatores ali. Então, parabéns, muito obrigado pela pesquisa. Vou abrir aqui para os demais, se alguém quiser contribuir, fazer umas perguntas. Mas agora você não debate no final? No caso dela, agora. Depois a gente faz entre os trabalhos, sabe? Eu achei fantástico a pesquisa, muito. Eu realmente gostei da ideia de se expandir para outros lugares. O que eu achei só, assim, que merecia, talvez, ao falar em lugar antropológico, se fala num espaço temporal longo, né? E acredito eu que deva ter havido ingressos, mesmo em pequenas quantidades, antes das cotas. E essa identidade criada, né, para se considerar um lugar ou não lugar antropológico, eu sei que vocês fizeram um lapso temporal mais restrito por conta da lei. Sim. Focaram na lei, que a lei trazia de resultado. Mas dentro da questão desse aspecto antropológico, já que como é que se fala caracteres, não, é uma categoria de análise importante de vocês, talvez ficasse mais relevante essa construção identitária dentro desses atores, né? E isso fortaleceria ainda mais como a lei de cotas implementou, ampliou, reforçou esse pensamento, porque, de fato, outra coisa também que eu acho interessante é que, embora você fale sobre racismo estrutural, não há muito sobre isso no trabalho, porque eu adorei a leitura dele. Gostei das partes que os personagens falam, né? Interessante. E me deixou agora encucado que essa identidade também foi criada no sentido contrário. Uma pessoa que entrou se caracterizando como negra e lá criou uma identidade contrária ao que seria ser negro. Esse elemento, para mim, foi o que ficou mais evidente. Pesquisar isso aqui. Por que criou-se o contrário? Tem divisão antropológica, onde o não lugar é característica. Eu tinha um lugar, agora não é mais meu lugar. Esse não lugar, inclusive, sequer existe, né, dentro dessa lei cotista. Então, talvez analisar o anterior
Mas o trabalho que já é muito bonito, muito bom, mas ficou ainda só. Eu entendo como uma limitação da pesquisa, o seu ponto. Só que, assim, esse campus lá nosso, ele é um campus novo, né? Ele é um campus de 2009. Então, a lei ela já foi começou em 2013. Então, entre 2009 e 2013, teria, no máximo, uma turma de egressos. Então, assim, tem essa limitação de fato, e tem uma outra limitação também com relação, que aqui a gente falou só dos egressos cotistas com critério racial, mas não foi abordado também a questão de outros egressos negros que entraram por ampla concorrência. Então, existe realmente essa limitação. E a universidade também, ela não usava a autodeclaração racial, ela não tinha uma estatística de registro antes da lei de cotas. Então, não dá para a gente mapear pelo critério da autodeclaração do estudante se ele era negro ou não. Porque a universidade não tem esse registro antes da lei de cotas. Aí, foi o que devemos fazer. E mesmo depois da lei de cotas, também demorou um tempo para ter as bancas de heteroidentificação. Então, assim, poderia abrir outros leques de discussão, mas realmente tem algumas limitações. Nesse caso, para essa universidade, para este curso. A gente nem conseguiu incluir egressos de outros cursos, por conta mesmo de ser um campus novo que foi implantando outros cursos ao longo do tempo. Então, não tem egressos lá nas mesmas condições, pelo menos até esse marco temporal, de outros cursos, embora lá tenha outros cursos ofertados também. Eu vejo como lacunas, não limitações. A serem estudadas. Sim. Provavelmente, se a gente fizer no curso de medicina, a gente vai encontrar resultados diferentes. Bem outras universidades também, né? Total. É provável que a gente encontre resultados diferentes. Mas muito bom, muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Mais alguém? Alguém online quer falar alguma coisa? Online? Não? Bom, então vamos continuar aqui com o nosso trabalho. Tem um chat ali, Deixa eu ver. Não passou. Mas eu acho que não passou no começo. É que eu acho que tem que compartilhar a tela, não nem se compartilhou aquela hora. Agora você clica em compartilhar, tem que compartilhar tudo. Lá no Zoom. Entendi, é porque eu estava compartilhando os vídeos antes, daí eu acho que era só compartilhar. Ali tem que... Você clica em compartilhar e você compartilha tudo. Porque senão fica travado. Mas que coisa que a gente disponibiliza também, se quiser. Tem acesso também. Tem acesso. Então, agora faz sentido. Ok. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. Sim. É só com a declaração. Tem banca de respostas racistas. Eles passam pela banca de heteroidentificação. Não é só a autodeclaração. Sim. Tem que passar Aqui tem um amigo meu, esse medicina, ele dá plano, o pessoal se autodeclarando só para... Mas não são todas as universidades realmente que têm as condições. Gente, pode segurar só o debate ali para o finalzinho, só para não pegar ali as outras. Desculpa, viu, interromper aí. Bem legal que vocês estão motivados. Agora é a Agenda Governamental e Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. Alguém está presente aqui, o autor? Ou online? Não, vou passar o vídeo aqui. Está transmitindo? Calma, eu vou transmitir. Olá, eu sou Leandro Timóteo e vou apresentar o artigo Agenda Governamental e a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que foi produzido no âmbito do mestrado em Gestão de Políticas Públicas da EASH-USP, com participação do professor Jaime Crosati, coautor do artigo. A escolha de novos governos em eleições possibilita a mudança da política econômica adotada em um país. Diante das mudanças entre governos com maior e com menor grau de intervenção na economia, se torna relevante estudar como esses processos ocorrem, para explicar não somente o passado,
mas compreender como diversos fatores podem levar às novas mudanças no grau de intervencionismo econômico governamental em um país. Eleito o presidente Jair Bolsonaro em 2018, com um programa de governo de viés liberal, se tem a criação de uma medida provisória, a qual dispunha de um conteúdo que buscava reduzir a intervenção governamental sobre o ambiente de negócios no país, conhecida como MP da Liberdade Econômica, sendo convertida na Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Essa lei foi uma resposta ao cenário de desemprego e estagnação econômica. Esse estudo busca explicar a possível alteração da política econômica do governo, utilizando-se a perspectiva da formação da agenda governamental, aplicada à Declaração de Direitos de Liberdade Econômica como estudo de caso. Para o estudo de formação da agenda foi utilizado o modelo de múltiplos fluxos de John Kingdon. O fluxo de problemas conta com indicadores, eventos, crises, símbolos e feedback que chamam a atenção do governo e passam a ser vistos como os problemas. No fluxo de soluções, existem ideias que são tratadas por comunidades e que, através de argumentos, narrativas e difusão, se formam alternativas à disposição dos governos. No fluxo da política, existe o humor nacional, mudança de governo e forças políticas atuando. A figura 1 representa esse modelo de formação da agenda, com seus múltiplos fluxos convergindo diante de uma janela de oportunidade para a geração de uma política pública. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, de caráter qualitativo e apresentando dados quantitativos, exploratório descritivo, incluindo legislação, artigos científicos, livros de referência, jornais, documentos produzidos pelo governo e a realização de entrevistas dos atores envolvidos, com a aplicação do modelo de múltiplos fluxos. A questão entre maior ou menor intervenção do governo na economia esteve fortemente presente nos planos de governo da maior parte dos candidatos à presidência da República no processo eleitoral de 2018. Tivemos uma mudança de governo, renovação no Congresso e a nomeação de liberais no Ministério da Economia. Ao analisar os fluxos, percebemos que desde 2011, cada um deles foi se desenvolvendo até chegar ao ponto de convergência em 2019. No fluxo de problemas, observamos como as questões foram se transformando em problemas elencados pelo governo, ilustrados na figura 2. Alto desemprego, estagnação econômica, recuperação lenta da recessão, carga regulatória prejudicial, insegurança jurídica para pequenas e médias empresas, má reputação do governo e altos níveis de corrupção estavam mensurados em diversos indicadores. Eventos no período auxiliaram na construção da percepção do problema do desemprego e corrupção, como o mensalão, manifestações de rua, a Lava Jato com o Petrolão, o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a prisão do presidente Lula. Crises também fizeram parte do período estudado, tanto a econômica quanto a política, fiscal e da democracia representativa. Símbolos surgiram, dentre eles Sérgio Moro, Pichuleco e o debate de hashtags Fora Dilma e Não Vai Ter Golpe. Como feedback, o PIB mundial estava crescendo no período. A desconfiança do governo presente e o apoio ao processo de impeachment também fizeram parte desse feedback. Na figura 3, observamos a linha do tempo elaborada para ilustrar os múltiplos fluxos no período. Temos mandatos presidenciais com diferentes políticas econômicas, as intervenções na economia do primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, os eventos como a Copa do Mundo, as consequências das políticas adotadas, como o crescimento da inflação e do desemprego, os escândalos de corrupção, a tentativa de ajuste fiscal no segundo governo de Dilma, o impeachment, algumas políticas do presidente Temer, como a criação do teto de gastos e a reforma trabalhista, e a eleição do presidente Jair Bolsonaro, até a aprovação da Lei de Liberdade Econômica. Como uma solução em busca de um problema, a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica foi possível graças à mudança de governo, mas não pode ser explicada por esse fator isolado. O seu tempo de elaboração e tramitação pode ser observado pelo recorte da janela de oportunidade, de união dos fluxos, mas cada um teve um importante papel nesse processo. Não é possível dizer que somente a eleição do então presidente seria o mecanismo necessário para essa política, se não estivessem todos os outros fatores levados a esse determinante,
como a crise econômica, a baixa aprovação dos governos anteriores, a questão do desemprego, que foi elevada a um problema crítico do país, e os diversos símbolos que surgiram nesse período. Ainda seria inviável uma abertura de janela causada apenas pela mudança de presidente, sem que as ideias presentes na proposta já estivessem sob o escrutínio das comunidades e sendo construídas e selecionadas na, assim denominada por Kingdom, sopa primordial. Percebemos, a partir do uso da ferramenta Google Trends, um maior interesse das ideias de liberalismo econômico, tendo importante papel os grupos que protagonizaram manifestações de rua nesse período. Porém, há de se admitir que, se fosse outro o resultado das eleições de 2018, tão acirradas em resultado ou quanto em antagonismo de propostas, em 2019 poderíamos estar diante de uma janela que estaria aberta para soluções de perfis também antagônicos para o problema do desemprego e do desenvolvimento econômico. Dessa forma, as mudanças ocasionadas nesse pleito foram primordiais para que a solução, Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, fosse aplicada, sem desconsiderar os fatores que levaram a esse resultado. O modelo de múltiplos fluxos de John Kingdom se mostrou adequado para avaliar a mudança de agenda. Podemos apontar que a análise do contexto econômico, político e social foi importante para a identificação dos problemas, como o alto nível de desemprego resultante da crise econômica. Estudos sobre a liberdade econômica foram necessários para a criação do consenso dentro de alguns grupos de especialistas. Mas foi somente com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que apresentava essas ideias já em seu programa de governo, e com a nomeação de Paulo Guedes para o Ministério da Economia, que ocorreu a janela de oportunidade para que a medida provisória 881 de 2019 fosse editada por um conjunto de atores que compartilhavam de seus valores e institucionalizada em forma de lei federal no país. Obrigado. Leonardo está presente aqui ou não? Leandro, estou aqui. Opa, Leandro. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Aqui, perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado também pela pesquisa realizada e pela apresentação, né? Muito interessante a pesquisa sobre liberdade econômica. Deixa eu ver aqui. Você falou que usou uma abordagem mista, né? Ali, tanto quant quanto quali ali, né? Bom, queria depois que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a escolha dessa abordagem, né? Deixa eu ver aqui. Bom, na conclusão, né, você fala ali realmente que a alternância de governos é um ponto que atrapalha um pouco essa agenda de liberdade, né, porque não dá continuidade ali e tudo. E o governo passado foi um ponto que foi muito favorável ali, né, para essa implementação. Daí agora com a troca, assim, só curiosidade mesmo, segundo você estava pesquisando, como é que você acha que vai ficar? E então esses dois pontos, como é que vai ficar agora com o novo governo e a abordagem mista, por que você escolheu essa abordagem e não uma, por exemplo, quantitativa pura? Eu acabei utilizando essa abordagem mista, qualitativa, complementando com dados quantitativos. Esse artigo foi baseado na minha dissertação de mestrado, né, que eu tratei desse tema. Então, a qualitativa foi a parte da aplicação do método do Kingdom, né, com análise dos discursos, das entrevistas, e a quantitativa acabei no artigo condensando um pouco mais, mas foi feita toda a análise em cima dos indicadores do período presentes, desemprego, todos aqueles indicadores que eu apresentei. Também fiz a quantificação dos votos nas eleições, quantificando toda a parte de despesa das campanhas, a parte de quantidade de votação, tempo de TV, tempo de rádio, para tentar entender o quanto isso teve a influência no impacto do voto nas eleições de 2018.
também foi uma parte quantitativa, que trago um resumo ali, da quantidade de medidas provisórias aprovadas por cada governo, a quantidade também, durante a votação do projeto da medida provisória na Câmara dos Deputados e no Senado, também a quantidade de emendas. Então, tudo isso foi quantificado para tentar também trazer conhecimento para dentro de como que ocorreu essa formação da agenda da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica ao longo do tempo. A declaração ela foi utilizada como um estudo de caso, né, para tentar entender esse período, né, de construção de uma agenda liberal que culminou aí na eleição em 2018 de Jair Bolsonaro. Então, foi para tentar explicar isso que a gente utilizou o Kingdom, né, como base de ferramentas, a partir dos 3 fluxos, entender como esses 3 fluxos, como que o problema surgiu, foi entendido pelo governo, quais as soluções que foram sendo criadas ao longo do tempo, e como funcionou o fluxo político, para compreender tanto a eleição quanto a agenda governamental adotada pelo presidente eleito. A segunda questão sobre o agora, né? O agora eu acho que a agenda a gente estuda justamente para entender, né, como uma coisa veio a ocorrer, né? Agora você vê que tem uma agenda se construindo também, né? Com a mudança de governo, um novo plano de governo foi aprovado, aí, né? Foi eleito com a eleição de Lula. Então, a gente espera que esse plano seja colocado em prática com também a nomeação de ministros que tenham também essa perspectiva econômica. Então, ou possivelmente seria uma ruptura, ou o que está posto fica e continua de uma outra forma. Então, não sei o quanto vai ser alterada a Lei de Liberdade Econômica nesse período, mas é importante esse estudo que foi feito no artigo para tentar também futuramente fazer um estudo com as novas propostas econômicas desse governo eleito, para também constatar o que aconteceu, até para entender se em 2018, por exemplo, o Haddad tivesse sido eleito, se também teria essa perspectiva de uma outra mudança que não essa. Perfeito. Daí quando você fala dos 3 fluxos, são problema, solução e políticas ali, né? Que você fala que o trabalho fala que o Estado, né? O país, assim, eles vão influir ali nas soluções para trazer janelas de oportunidade ali, né? Para os empreendedores, tudo. Por favor, fala. Isso, existem os 3 fluxos que o Kingdom descreve, né? Que os problemas são aquilo que está no ar, digamos assim, de questões que estão no ar, com indicadores que estão presentes, com crises que estão presentes, e tudo aquilo o governo enxerga e vê um problema ali, né? Ele identifica que a partir dali tem um problema a ser resolvido. Aí você tem o fluxo de soluções, então não adianta só eu ver um problema se não existem soluções sendo discutidas. Então, quais são as soluções possíveis, por exemplo, no caso, para o problema do desemprego? Algumas das soluções que estavam sendo discutidas seria a agenda de liberdade econômica. E, do outro lado, o fluxo político, que é, por exemplo, a mudança de governo, o Congresso, a relação dos partidos, que também influenciam para que esses 3 atuem em conjunto. Diante de uma janela de oportunidade, que esses 3, de certa forma, se agrupam, né? Com possíveis empreendedores de políticas públicas, alguém que empurra aquela política, digamos assim, você tem aí a política pública sendo gerada. Perfeito. Uma forma de explicar como que as coisas surgiram, digamos assim. Quando eu fiz aquela pergunta da abordagem, né? Quando eu estava lendo seu trabalho e vi esse modelo, eu pensei muito em assim, uma ideia, né, para um trabalho futuro também, talvez, porque não era o objetivo do trabalho aqui exposto, né? Mas assim, me deu um insight tudo e achei legal de falar ali. De utilizar talvez uma modelagem de equações estruturais ali, usando esse modelo, escolhendo um dos fluxos para ver se tem uma relação ali, né? Se tem realmente influência e se comprova ali. Talvez fosse interessante. Seria sim, perfeito. Daria para aprofundar mais ainda o trabalho. Bom, da minha parte era isso. Os colegas querem falar alguma coisa? Temos um colega que quer falar. Você queria vir aqui na frente para ele te ver? Não? Eu só queria parabenizá-lo, na verdade, porque eu achei a robustez do trabalho assim, impressionante. Muito, muito bem trabalhado. Assim, onde ele realmente explica como essa agenda é criada. E esse framework que ele trouxe também me deu vários insights de pesquisa, né? Agradeço, porque já passei como orientador já, porque envolve elementos bem pertinentes a uma construção tão preciosa. Parabéns, parabéns mesmo. Muito obrigado. Agora
o novo governo, que realmente fica na dúvida, né? Como essa agenda agora vai ser revista, né? Trabalhada, né? Até porque ela não teve muita aplicabilidade para a pandemia, né? Como você mesmo fala. Ela não teve uma aplicabilidade assim, bem evidente, né? Por da pandemia, que teve todo o processo em si, agora com a alteração de governo. Mas é interessante saber como ela vai caminhar daqui para frente, né? Eu achei fantástico toda a sua metodologia, muito bem estruturada, muito bem linkada. Parabéns. Muito obrigado. Bom, pessoal, então vamos agora para o último trabalho hoje da sessão. Deixa eu ver aqui qual que é. Calma aí, deixa eu te dar o seu pendrive, senão eu vou esquecer. Só marcando a presença das pessoas também? Tem um local tem. Vou marcar ele no final. Aqui. Obrigada. Imagina. Bom, agora... É o meu, é o último. Avaliação de políticas educacionais básicas públicas, é isso? Por que eu li o de... É porque ele estava em segundo, eu acho. Inicialmente estava em segundo, agora está em último. Não, sim. É que eu li um trabalho aqui sobre a influência das variáveis ambientais no combate da Covid. Bom, mas vamos... Você quer apresentar ou não. Ouvir? Eu só debato mesmo. Complemento. Meu nome é Ricardo Vieira Nogueira Júnior. Também está lá. Por favor. Tirar. Meu nome é Ricardo Vieira Nogueira Júnior e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Política Educacional Básica Pública do Estado do Ceará, um estudo baseado na modelagem CIP. Os outros autores do trabalho são Paulo Torres Júnior, Rogério Severino Dutra, Paulo César de Souza Batista e Márcio de Oliveira Mota. A gestão pública do Estado do Ceará demonstrou o engajamento no desenvolvimento da política pública de ensino médio integrado, a educação profissional, na metade do final dos anos 2000. Diversos estudos vêm sendo realizados como referidas políticas vêm sendo implementadas e avaliadas, considerando fatores que Stuffelbein dividiu em 4 categorias: contextos, insumos, processos e produtos. No Ceará, muitas são as avaliações de políticas educacionais, realizadas a partir de diferentes paradigmas. Porém, o efeito da implementação da modalidade de ensino profissionalizante como política pública educacional carece de estudos que possam evidenciar os efeitos comparativos com a demais tipologia de ensino, regular e tempo integral. Nesta pesquisa, o modelo CIP é percebido como uma ferramenta adequada de avaliação da política educacional aplicada às escolas públicas cearenses. Como questão de pesquisa, em que medida os contextos, insumos, processos e produtos, moderado pelo tipo de ensino ofertado, contribuem com o desenvolvimento da educação básica pública do Estado do Ceará? O objetivo da pesquisa é investigar o impacto diferenciador dos CIPs educacionais, moderado pelo tipo de ensino ofertado, no desenvolvimento da educação básica pública do Ceará. O Estado do Ceará e sua estratégia política para o desenvolvimento da educação básica, tratado no referencial. O Estado do Ceará vem se destacando no cenário nacional, devido ao crescimento dos seus indicadores de avaliação educacional dos últimos anos. O Estado vem se sobressaindo dos demais em relação à proficiência na educação básica, ocupando atualmente a 4ª posição em relação às demais unidades federativas, no resultado do IDEB. Sobre a modelagem CIP, Stuffelbein propôs um método que busca fornecer informações oportunas de forma sistemática para propiciar decisões mais eficientes sob uma lógica formativa, que visa não apenas categorizar ou punir, mas principalmente contribuir para a formação docente institucional, utilizando como critério 4 aspectos: contextos, insumos, processos e produto. Contexto pode ser compreendido como oportunidades e ameaças ao processo educacional e volta-se para analisar fatores que compõem o ambiente externo, o qual afeta o espaço educacional. Os insumos são percebidos como os recursos necessários, que favorecem e que contribuem ao alcance da estratégia implementada. Processo são vistos como as dinâmicas e métodos que auxiliam na implementação e que ajudam a julgar o desempenho do programa e interpretar os resultados. Produtos são percebidos como variáveis utilizadas para avaliar os resultados, intencionais e não intencionais, de curto
prazo e longo prazo. Tem um framework teórico, contexto, processo e insumo, moderado pela classe de escola e impacta no IDEB. Em relação ao delineamento metodológico, abordagem quantitativa, fonte de dados secundárias, foram utilizados indicadores educacionais e notas técnicas do INEP. Técnica de análise de dados foi a moderação, com o suplemento do PROCER, utilizando o SPSS. Inicialmente, a amostra era composta por 660 escolas estaduais do Ceará. Foram retiradas escolas que não tinham evidenciação do IDEB e com o perfil socioeconômico 5 e 6. Ao final, a amostra foi composta por 627 escolas. Na operacionalização das variáveis, temos as variáveis, a sua unidade, operacionalização e fonte. As 3 classes de escolas foram divididas em 2, regular e tempo integral, de acordo com a sua proximidade, e profissional. Chegando à primeira hipótese, onde o nível socioeconômico impacta o IDEB 2019, moderado pela classe de escola. A interação entre nível socioeconômico e classe de escolas foi estatisticamente significativa, indicando a presença de moderação. Em relação aos efeitos condicionais da escola regular em tempo integral, o efeito foi positivo, mas não estatisticamente significativo. Para a escola profissional, o efeito foi positivo e estatisticamente significativo, indicando que só há efeito na relação entre nível socioeconômico no IDEB para a escola profissional. Esses resultados convergem com os estudos de Sofinani, Aslan Yugun e Cafierol, evidenciando indícios de que as deficiências do atendimento das necessidades básicas dos estudantes, por vezes característicos da região, ainda são fortes barreiras para o desenvolvimento da educação básica. Na hipótese 2, o percentual de alunos por turma impacta o IDEB 2019, moderado pelas classes de escolas. Na interação entre ATU e classe de escolas, o resultado foi estatisticamente significativo, indicando a presença de moderação. Em relação aos efeitos condicionais da escola regular e tempo integral, o efeito foi negativo e não estatisticamente significativo. Para a escola profissional, o efeito foi positivo e estatisticamente significativo, apresentando que ATU, alunos por turma, impactando no IDEB, só é moderado pela escola profissional. Esses resultados sugerem que a interação e a socialização dos discentes dos grupos atuam de forma diferente dependendo do quantitativo. Em conformidade com a pesquisa de IE 2019, o aumento médio da quantidade de alunos nas escolas regulares de tempo integral não apontam para uma troca de conhecimento entre os estudantes que possam reforçar o desempenho da proficiência mensurada no IDEB, podendo até mesmo ser fator dificultador do aprendizado. A terceira hipótese é a adequação da formação docente. Impacta o IDEB 2019, moderado pelas classes de escolas. A interação entre a AFD e classe de escolas foi estatisticamente significativo, indicando a presença de moderação. O resultado da escola regular e tempo integral foi negativo e não estatisticamente significativo. Para a escola profissional foi positivo e estatisticamente significativo, indicando que a adequação da formação docente tem impacto no IDEB apenas para a escola profissional. Concatenado com os achados de Sofinani, Cafierol e Nuratati-Erol, os resultados apontam indícios de que os discentes das escolas profissionalizantes, política pública implantada, apresentam maiores níveis de absorção de conhecimento transmitidos por docentes com formação acadêmica mais adequada a lecionar disciplina específica, indicando inclusive que quanto maior essa adequação, melhor o desempenho na proficiência mensurada pelo IDEB. Já para as turmas regulares de tempo integral, isso não se evidenciou relevante. Para outras variáveis, foram testada a interação de moderação, mas não foi estatisticamente significativo. Em relação às considerações finais dos resultados, nível socioeconômico, média de alunos por turma e adequação da formação docente demonstraram influência no resultado do IDEB 2019 apenas para a modalidade profissional. Limitações da pesquisa foi a delimitação geográfica, que utilizava escolas apenas do Ceará, utilização dos indicadores do IDEB. Pesquisas futuras podem fazer análise de regiões ou comparações entre regiões, utilizar outras técnicas de análise como modelagem de equações estruturais, considerando que nessa pesquisa as variáveis foram observadas para contexto, insumo, processos e produtos. Trabalhando essas variáveis como não observadas, pode ser utilizado a modelagem de equações estruturais. Outro estudo que pode ser realizado é a cooperação entre o IDEB 2019 e o IDEB 2021. Essas foram as referências utilizadas.
E muito obrigado. Perfeito. Bom, parabéns. Parabéns pela apresentação e pela bela pesquisa ali, né? Realmente a gente tem que ficar... O Ricardo tá bem presente. Tá? Ricardo. Bom, para vocês dois, então, parabéns pela bela pesquisa desenvolvida e pela apresentação aqui feita, né? Realmente a gente tem que continuar ali estudando e mapeando ali os estilos, métodos e as instituições de ensino do país, né? Para ver quais são os gaps ali, quais são as possibilidades de melhora. Tive alguns insights também quando eu estava lendo essa pesquisa, principalmente eu estou trabalhando aqui no governo de São Paulo, ajudando as secretarias a desenvolverem seus projetos, e daí fiquei lembrando muito de uma etapa, quando você falou ali, dos insumos básicos ali, né, realmente para a pessoa ter, assim, uma dignidade de poder estar ali exercendo o seu direito como aluno, né, que, por exemplo, o governo passado, ali, não vou ficar sendo memórias, mas teve a dignidade íntima que foi feita ali para as escolas públicas, para as meninas, né, para as mulheres ali. Isso já traz, assim, um ar de conselho, sabe, assim, um abraço, né, no colégio muito grande. Quando a pessoa vai ali para o colégio e é um lugar hostil, como vocês mesmos apresentaram, né, assim, é desmotivante total ali. Então, fiquei lembrando muito disso, daí até porque mostra ali numa das suas hipóteses ali, né, que é importante, né, isso aí para a nota dos alunos. Uma pergunta minha que eu queria fazer para você é por que você definiu que a classe de escolas era uma variável mediadora, né, e não moderadora? Moderadora. É moderadora? Você colocou moderadora, tá? Modera, não media, tá? Porque foi a forma que nós vimos de tentar, porque lá existe essa discrepância, né, entre escolas regulares em tempo integral e as escolas profissionalizantes, que existe um outro processo. Essas escolas, elas são escolas que funcionam. A profissionalizante ela é recente, não é tão antiga, né? E existe um conceito de que ela vem criando grande destaque no cenário educacional. Então, nós quisemos comparar através de como esses indicadores, como esse tipo de escola, de fato modera a partir da avaliação do que foi no IDEB, né? Por exemplo, será que de fato a forma porque as escolas são construídas de maneira diferente? A gente tem um perfil de aluno, tem um estilo de ensino. Será que outros fatores que também estão presentes nas de ensino regular e integral são mensuráveis da mesma maneira, para que dê aquele resultado? E nós vimos que dentre todas as variáveis, essas se destacaram como significantes, né? E que merecem ser analisadas qualitativamente agora. Inicialmente foi uma questão mais generalista, né, que era quant. Agora a ideia é passar para um outro passo, é entender quais são as dificuldades, aonde estão as dificuldades desses 3 indicadores que apontam que não há significância relevante. Então, foi mais uma observação inicial para a gente ter ideia, passar para o governo do Estado, né, com a formação de políticas públicas, e, em cima disso aí, fazer estratégia de atuação, de fato, para que não haja essa discrepância, para que, de fato, seja significante a ponto de melhorar aquela nota. Está correndo, naquelas turmas regulares, um dos fatores levantados, por exemplo, está no trabalho, é o fato de, nas profissionalizantes, há uma seleção de melhores alunos. Então, acaba também sendo um critério discriminatório. Então, esses aspectos influenciam mais, porque ali há um outro tipo de discente, diferentemente das turmas regulares integral, que é obrigatória a inserção, e não uma seleção mais seletiva, por assim dizer, né? Redundar esses fatores externos ali todos nessa variável mediador, então, moderador. A ideia foi ter essa noção inicial, né, para apresentar, olha, a nossa educação está assim, beleza, está bem, é a 4ª melhor em avaliação nível nacional, né, nos indicadores do IDEB. Porém, no Nordeste acho que é a 1ª, porém, existem fatores que não estão sendo percebidos. O que é que está impactando em relação dentro do Estado, a diferença entre uma escola e outra? E por que está acontecendo? Como um fomentador para a análise política pública, avaliação, fomento. Perfeito. E se eu puder dar uma ideia também, nessa agenda de pesquisas, depois de fazer a quali, ver realmente quais são os pontos que estão ali de barreira para ter uma eficiência melhor, ir para o quant de novo ali, fazer uma análise estrutural ali, que eu achei bem interessante. Exatamente. Nós temos tempo, isso aqui foi um trabalho de disciplina. Perfeito. A ideia agora... Nossa, vocês estão bem feitos, então... Assim, agora a ideia é, de fato, ampliar, aprimorar mais o trabalho, né? A gente queria aproveitar esse trabalho, está inclusive submetido já a uma revista,
A gente quer ampliar ele realmente para os estruturais, que a galera gosta de equações, né? E ver como é que está essa relação de fato, as forças que impactam cada elemento, para poder, em cima disso, identificar melhor e ficar um estudo mais robusto. Que ótimo, perfeito. Parabéns você para o Ricardo. Bom, agora eu vou abrir aqui para um debate geral entre os trabalhos apresentados aqui, que são muito válidos, né? São muito interessantes e se relacionam muito entre eles. Vocês gostariam de, por favor, falar alguma coisa? Pergunta. O IDEB é ensino fundamental? Médio. Médio também entra? A última é uma questão pertinente. Nós não pegamos uma série mais histórica, porque o terceiro ano ele não é da mesma quantidade de tempo, lapso temporal, que do ensino fundamental. Eu acho que só foram nós damos só apenas o último, porque eu acho que foi em cima dele e o ensino médio foi... Mas no ensino fundamental não tem escola profissionalizante? Ensino fundamental? Não, só assim. Mas, como eu falei, o último fizemos apenas de um ano. 2019, só um ano. Então, vocês fizeram análise do ensino médio só? Ensino médio. Tá. Que aí justifica o ensino profissionalizante. E aí, certamente, vocês pegaram o Instituto Federal... Só do Estado, Ceará, só estaduais. Estaduais de ensino profissionalizante? É por isso que o Ciro fala todo dia, toda hora, né? Ensino Ceará. É isso. O estado, o município onde tem a maior margem, né, assim, é o município de maior avaliação educacional. Acho que ele está entre os 3 primeiros no Brasil, que é Sobral. Lá tem um grande... Eles implementaram... Esse método CIB não é implementado lá nas instituições PROCON, para o atual governo, né, mas tem esse destaque, e a escola profissionalizante foi um grande sucesso. Mas é interessante pensar, inclusive, na proposta de implementar o ensino profissionalizante no ensino médio nos estados também. Sim. Especialmente porque essa pesquisa mostrou isso, né? O plano do governo do Tarcísio está publicado na internet, né? Uma das propostas dele só que é um contraponto muito forte. É dissolver todas as parcerias com as faculdades e instituições privadas a fim de dar ensinos qualificantes para o ensino médio. E é muito abrir mão de uma coisa grande. Eu sou um dos profissionalizantes mais federal. Então, é muito provável que talvez você consiga até um resultado melhor nos IFs. Sim. Né? Por conta até da estrutura que os IFs têm, de recurso, de remuneração de professor, de sala de aula, de tudo, né? Uma sugestão para um estudo futuro, comparar as IFs com o Estado. Isso é bacana. Muito obrigado. Viu aí, anota aí. Em Minas está sendo implementado esse sistema nas escolas estaduais. Já tem 2 anos que vem sendo implementado, mas assim, a gente tem... Eu falo porque eu dou aula em escola estadual. Então, eu estou numa escola que faz parte do projeto piloto dessa implantação. Nós ainda não temos o profissionalizante integrado, mas nós temos o profissionalizante subsequente iniciando agora. E é integrado. Mas vai tempo. O integrado vai ser junto com o ensino médio. Havia professores. Daí teria período integral. Diferenciados. Enquanto eu tenho vários professores específicos para o regular integral. O profissionalizante vai ser uma opção deles. Específico. Que faz uma seleção interna. Tinha um projeto aqui em São Paulo para colocar ensino integral, com 50 colégios. Foi aprovado, foi implementado, faltou professor ativo. As aulas normais não tinham professor brincando. Isso tem acontecido lá. E assim, o profissionalizante lá que está implementando, a gente está começando agora, vai ter de recursos humanos, técnico de recursos humanos. Mas, assim, eu vejo essa questão da defasagem, uma certa defasagem, uma certa lacuna, uma mistura de tudo, porque também não tem os professores, e aí eles também não querem que vá professores de fora, porque no Estado, pelo menos a educação no Estado, tem um pouco disso, querem pessoas licenciadas, não bachareladas. Então, tem uma certa resistência de trazer profissionais que são, de fato, da área para dentro dos cursos. Não sei se lá tem a gente pouco disso. Pois essa é a questão quadro.
Ano que vem você apresenta no seminário. Você apresenta no seminário do ano que vem. O Ricardo pediu para falar também. Por favor, Ricardo, só desmutar. Conversa com a gente aqui. Pronto. É só complementando aqui, foi algumas das implicações do estudo. Porque o novo governador que a gente tem aqui, ele defende o estudo do ensino integral. Então, uma implicação do ensino integral, digamos que eu tenha uma escola com 50 alunos no integral. Se fosse do normal, eu teria 100 alunos. Então, essa adoção, ela acaba reduzindo na quantidade de vagas. Então, alunos que eles têm dificuldades financeiras, como a gente destacou, nível socioeconômico, eles têm que se locomover para outro bairro, o que impacta financeiramente, tempo gasto de locomoção. E um outro aspecto desse ensino integral, por isso que a gente também, o profissionalizante, ele é uma boa alternativa, porque tem muitos jovens que eles não só querem trabalhar e estudar, mas eles necessitam de trabalhar e estudar. Então, o ensino profissionalizante, ele oferece isso, né? Só que, assim, como a gente viu que nível socioeconômico é uma questão que impacta muito, o aluno pode não conseguir ir para uma escola profissionalizante e nem para uma escola integral. Por isso que tem que ser dialogado questões como bolsa para alunos de baixa renda, e integrado com essa escola profissionalizante, que pode fornecer para pessoas que têm uma dificuldade financeira de se entrar no mercado de trabalho e conseguir se manter ao mesmo tempo. Então, são políticas que precisam ser vistas, né? Não só defender um ponto de vista de ser profissionalizante ou integral ou regular, né? Mas ver quais são as implicações da escolha de cada uma delas. Entender sim, né? O que ele falou. Entender, tudo bem, estamos bem. Mas esse bem é, de fato, bem. Né? O que está faltando para que todos, de fato, ou então a grande maioria, tenham acesso à educação, a condições de qualidade, de dignidade, para que possam, de fato, não apenas ser representados pela nota, mas sim levar isso para a vida. Porque o ensino é isso, né? O ensino, você não está ali, é como ele falou, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar. Sim, mas será que está sendo válido o meu estudo aqui? O que é que me leva a ter vontade de ficar estudando? Entendeu? Será que é mais fácil? Não trabalho tão difícil, né? Porque já é difícil para quem as camadas mais carentes, todo mundo, na verdade, acaba sendo difícil, mas para quem está naquela precariedade é muito mais complicado. E às vezes tem que focar em uma coisa ou outra, né? Porque o tempo não dá para tudo ali, daí tem que... Pois é. Por exemplo, uma coisa que o Ricardo falou que também que fiquei lembrando ali, sobre as bolsas, né? Hoje no estado, dentro do Bolsa do Povo, tem uma linha que é a Bolsa Estudante. Acho que são 15 mil ali beneficiados, só que está hoje em 12, assim. Por exemplo, uma via que muita gente precisa e não consegue atingir a meta ali, é uma tristeza. Isso eu acho que é justamente por causa disso que vocês falaram, da falta de integração dos projetos, né? De dar uma bolsa junto com acompanhamento, tudo ali. E esse formato, metodologia CIP, ele mostra claramente dentro da abordagem. Nós fizemos uma readequação, que ele é qualitativo em essência. Nós buscamos elementos quantitativos, trouxemos na visão quantitativa, para depois transformá-lo e ampliá-lo, se possível dizer, se amplia, aprofunda a ideia que foi trazida no estudo inicial, que vai ser, do nosso ponto de vista, né, muito rico para fomentar a política pública, identificar falhas, né, e tentar solucioná-las. Parabéns pela pesquisa, parabéns para todos pelas pesquisas e pelas discussões aqui feitas. Podem continuar conversando, só vou compartilhar aqui no chat aqui para quem está online 2 links. Um é para avaliar a sessão e outro é para ir para a sala de networking. Tá bom? Quem quiser participar, por favor, fique à vontade. Primeiro link é para... Mas a verdade, ela traz um estudo antropológico, teoricamente não tão etnográfico, mas é um estudo. Né? E o segundo link é da sala de network. Se identificar, tá bom, pessoal? Dos outros, porque é muito mais... Como já deu o horário aqui, eu tenho que encerrar a sala online, pelo menos. Desculpa, viu, pessoal? Mas muito obrigado pela presença de todos aqui.
Mas, assim, todos foram muito Obrigado. Obrigado. Muito tranquilo, mas vários entrevistados me falaram a mesma coisa. Tchau, pessoal. Obrigado. Mas, assim, foi bem